A presidente Dilma Rousseff se encontrou hoje com 3.500 prefeitos em Brasília. Hoje, na abertura da 15ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios mostra que mais de 1.000 cidades... Cerca de 3.500 prefeitos participam do evento. 15ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. A Confederação Nacional dos Municípios divulgou hoje uma pesquisa sobre o crack. E para mim, participar como presidenta é uma grande honra. Mas o governo federal não pode ver um prefeito ou uma instituição que representa o prefeito que reivindica a coisa como se fosse um adversário, um inimigo. Porque antes o prefeito vinha apenas com um pires na mão para Brasília solicitar recursos. E hoje, através da Confederação, ele chega aqui numa marcha e leva às autoridades os pleitos que dizem respeito àquela autonomia que foi conquistada na Constituição de 88. Nós vivemos um momento em que os municípios são respeitados nesse sentido. Eu me lembro que os caras falam que o Paulo Zulkowski é uma das pessoas mais respeitadas do Palácio. Os caras teme muito mais uma entrevista dada pelo Paulo do que porque muito político importante que tem aí. Qual é o presidente da República que não respeita uma entidade que tem quase 100% dos 5.565 municípios filiados? E se vencem as dificuldades com participação. Ah, mas eu sou pequenino, não sei, não vou ser ouvido. Vai ser ouvido e vai ser visto se você se apresentar e falar. O município faz parte da federação e que tem que se impor como ente da federação, e para se impor como ente da federação, não pode continuar esse sistema velho, né, de arrecadar tudo no município para Brasília e depois vir a conta-gota na forma como quer e como bem entende os governantes do dia. A Confederação ela tem um perfil de autonomia muito forte e um perfil de fazer sempre o contraponto do que está sendo colocado. E por que isso? Porque normalmente essas ações que são pensadas pelo governo federal, elas não são discutidas com os municípios. Então o que chega lá na ponta é a obrigação para o município fazer e muitas vezes o prefeito sequer sabe o que é que ele tem que fazer e principalmente o impacto, né, financeiro que essas ações vão trazer para o município. Nós temos que ser parceiro do governo federal, mas não se submetendo, não sendo submisso, construindo a nossa autonomia, a nossa independência, que está lá na Constituição. E esta Constituição, para ser executada, os prefeitos têm que se imporem. O meu grande sonho é isso, o dia que o prefeito saber que ele está prefeito, que ele não é prefeito, está prefeito, e se conscientizar disso, nós vamos mudar o país. Olha, o governo vê isso com bons olhos, porque eu acho que as entidades, e o próprio presidente Lula sempre fez questão de ressaltar isso nas marchas, e agora a presidente Dilma também, sempre colocava assim, que ele esperava que o movimento continuasse, porque a pauta não seria esgotada naquela marcha e que era importante os municípios continuarem mobilizados e participando. Então ele nunca viu com restrições a posição da CNM de assumir a sua luta. Eu acho que nem o governo pode ver dessa forma, porque ela não é uma entidade chapa branca. A pauta municipalista é um assunto nacional, de interesse nacional, não é um segmento apenas. Isso significa qualquer resultado positivo disso, você mexe com a vida das pessoas, você melhora a vida das pessoas. Os embates são muito interessantes, né? Essa inserção que a Confederação conseguiu, né, no meio político, né, na representação que ela faz dos municípios, ela é muito interessante. Então a gente senta em mesas, né, bastante representativas, né, lá pelo CAF ou nos ministérios, nos conselhos dos ministérios, ou a intervenção que a gente faz direta na Câmara e no Senado. Né? Pensar a realidade dos municípios, considerando os pequenos e médios municípios, é uma coisa que a CNM ensinou para o Brasil e ensinou para o mundo. Como? Com estudos, com dados, com informações. E essa é a diferença. A Confederação presta um grande serviço porque, como ela vai ao ponto central do interesse, isso facilita muito o trabalho de um senador.
Porque um dado, quando você tem uma entidade como essa série, que diz que 98% dos municípios brasileiros têm incidência de crack, está dando um dado concreto e um dado, digamos, revelador da gravidade desse problema. Vencedor. É um movimento vencedor. Esses prefeitos de hoje não sabem o que foi de conquista de 1997 para cá. A gente foi crescendo, a gente tinha 8 funcionários, passou para 30, passou para 50, foi para 90, foi para 100. Né? Hoje tem 187 funcionários, mais 50 prestadores de serviço. A maioria das ligações são ligações que envolvem problemas, né? É o apontamento do Tribunal de Contas, é a requisição do Ministério Público. E também assessorar as prefeituras para esclarecer dúvidas, né? Sobre... Então, o secretário de Saúde tinha uma dúvida lá sobre como contratar o agente comunitário de saúde. Então, a CNM tinha que ter essa informação para repassar para ele. O nosso assessoramento, o encaminhamento das experiências que a gente tem, a pesquisa que nós fizemos em torno do assunto ajudou na defesa e no sucesso do gestor lá na dificuldade que ele estava enfrentando. Porque não é um simples informativo ou uma simples nota técnica ou um parecer que vai fazer com que o município se sinta satisfeito. Então, ele também exige um trabalho técnico mais qualificado, um profissional mais competente. E a CNM tem uma equipe muito boa. Hoje em dia, nós estamos com 52 posições lá na central de atendimento, né? Onde cada operador, cada pessoa é responsável por um número X de municípios. Então, o prefeito já acaba conhecendo o contato dele na CNM. Isso melhorou muito, né, o nosso processo de coleta de informações. Não há como tu discutir junto ao Congresso a proposta de uma emenda a um projeto de lei se tu não tiver conhecimento real das implicações daquilo lá na administração municipal, lá no município. Quer dizer, este conhecimento ele está inerente à atuação institucional. A relação que os prefeitos têm com a confederação é uma relação de muita intimidade. A maioria sabe que a confederação é deles. A nossa eleição é direta, por exemplo, todos votam, todos os prefeitos votam, e votam num processo dos mais democráticos que tem, inclusive não indo pessoalmente votar, e sim votando por a distância, né, por um sistema informatizado, em que ele recebe um assento do seu município e vota. A confederação tem poder, a confederação tem respeito por parte da opinião pública, dos quase 5.565 prefeitos desse Brasil, pelos vice-prefeitos, pelos vereadores, espalhados por este Brasil continente, né? E esse respeito foi fruto justamente de um trabalho árduo, demorado, de muitos companheiros, muitos inclusive que já não estão entre nós, que já se foram, mas que deixaram aqui um legado importante em favor de futuras gerações. Estamos administrando com transparência, né, atendendo os princípios que a lei exige, todos. É só acessar o nosso site e ver o que nós temos em caixa, onde é que está sendo aplicado, a forma de contratação, a forma de licitação. Nós estamos atendendo o que a lei exige, e tem que ser assim, né? Temos recursos em caixa, estamos agora partindo para a construção do nosso prédio, isso tudo pela acreditação que nós temos junto aos representantes dos municípios, que são os prefeitos. Se você, prefeito, é do nosso tempo, de 1977, sabe o que a Confederação obteve para você e para o seu município. Prefeitos mais recentes, prefeitos agora do pleito de 2012, ano que vem para frente, eles não sabem o quanto conquistaram pela luta da Confederação. O problema é que o prefeito é como viúva rica, ele quer ajudar todo mundo e se perde, está estraçalhado, começa a fazer coisas que não são suas. Ele ajuda a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Judiciário para construir prédio, a Emater, o Exército Nacional, ele ajuda, é um Bolsa Família, tudo que é programa de quem? Da União e dos estados. Primeiro emprego, combate a isso, todos os programas bons, mas subfinanciado. Então ele não faz o planejamento que deveria fazer e transgride a lei de responsabilidade. Quando termina o mandato dele, deixa a resta a pagar e tem a lei criminal, a lei 10.028, que acaba às vezes botando na cadeia um prefeito que não olhou isso lá atrás. Então o dia que ele tiver esta consciência,
e nós estamos trabalhando muito nessa direção. Ele vai ser um bom gestor, ele vai ser o grande gestor do país e vai mudar esse país.